Consegue me ouvir bem? Muito bom. Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar a nossa compreensão e não somente nos auxiliar a entender um pouco melhor o seu Evangelho e os ensinamentos da doutrina, mas que eles possam seguir para o nosso coração, onde de fato a transformação acontece. E essa sim é a proposta que Kardec nos deixou. Quando eu tive contato com a proposta de reflexão da noite, eu falei, Nossa Senhora, né? Ter essa resposta é uma mina de ouro na mão, né? De fato é. Talvez não do ouro que a gente imagina, mas de um ouro muito mais valioso. Quem nunca teve a experiência de, em plena terça-feira, terminar o dia e falar, Nossa Senhora, parece que foi pesado, estou cansado. Quem já não teve a experiência de, às vezes, na segunda-feira de manhã, acordar desanimado? Pensando assim, meu Deus do céu, aquela pia de louça que eu não lavei no domingo à noite, tá lá. Não tem ninguém para resolver esse problema para mim. Eu confesso para vocês que, depois que eu comecei a trabalhar em casa, ali na pandemia, eu comecei a compartilhar esse tipo de problema com a minha esposa. Então, nós temos várias chances e vários momentos onde nos encontramos desanimados, cansados, fatigados e ainda pior, desiludidos. A primeira pergunta que eu faço: a desilusão, ela é boa ou ruim? Será? Vamos parar para refletir um pouco sobre o que a gente vive hoje em dia. Hoje no mundo, a pessoa só é feliz se ela tem dinheiro, se ela tem um bom emprego, talvez, ou então muita beleza. Afinal de contas, é isso que a gente encontra, por exemplo, nas redes sociais, é isso que a TV mostra pra gente, é isso que as novelas mostram pra gente, os filmes. A busca dos poderosos giram em torno disso. E aí a gente termina de ter contato com o que a gente vê nas mídias e olha para a nossa vida, com a nossa rotina, fala, meu Deus, parece que eu estou tão longe disso. Mas uma vez fizeram uma pesquisa justamente com essas pessoas. Quem tinha dinheiro, quem tinha fama, quem tinha beleza. E eles não estavam isentos do desânimo, da fadiga e da desilusão. Quantos não são os atores que entram em depressão e chegam ao limite de cometer o suicídio? Será que o que estão vendendo para a gente, de fato vai trazer para a gente a felicidade? Será que nós estamos almejando, de fato, aquilo que vai eliminar da nossa vida a ilusão, que vai eliminar da nossa vida o cansaço, que vai eliminar da nossa vida todo esse sentimento que às vezes a gente sente ao acordar de manhã? Eu tenho a oportunidade de coordenar um grupo de jovens numa outra casa espírita aqui em São Bernardo.
E geralmente quando eles entram na faculdade, é um momento muito difícil. Porque às vezes eles passam a vida inteira na evangelização. E assim trabalha na evangelização dessa casa também. Então ela passa ali ensinando junto com as outras meninas. Aí eles chegam na mocidade, após os 18 anos, e se deparam com a faculdade. Um ambiente onde o materialismo impera. Onde nada que não tenha a ver com os sentidos, nada que não tenha a ver com a ciência, é verdade. E aí eles retornam ali para a mocidade e falam o seguinte: escuta, tudo isso que vocês estão falando no Espiritismo, será que faz sentido? E a resposta que eu tenho para eles, como uma pessoa que fez o mesmo caminho, e que participou de uma mocidade, e que saiu na época da faculdade, eu digo que eu nunca vi ninguém seguir o caminho que eles propõem e alcançar a felicidade. Pelo menos aqui, nós temos o maior dos mestres, que a cada momento da sua vida viveu o amor e a felicidade. E se a gente não conseguiu alcançar isso ainda, isso tem mais a ver com a nossa incapacidade do que com a incapacidade do processo. Falar sobre desânimo, falar sobre fadiga e falar sobre a desilusão, conversa diretamente com onde nós estamos buscando a nossa felicidade. O que é a verdadeira felicidade? Essa mesma pesquisa que conversou com famosos, com ricos, com poderosos e descobriu que eles também passam por problemas, acabou descobrindo que quem de fato sentia momentos de felicidade estava ligado a pessoas que aprendiam alguma coisa e alcançavam algum objetivo. Geralmente, quem está atuando no esporte vive esses momentos. O momento da conquista da medalha. Mas tudo isso tem a ver com transpor barreiras, conquistas. Quando nos dizem, a gente vê os nossos animais, os nossos pets, né? E a gente comenta, eles têm lampejos de inteligência. E a gente ouve dizer que nós temos lampejos de felicidade. E a gente acha que o nosso lampejo de felicidade tem a ver quando a gente come num restaurante gostoso, tem a ver quando a gente tem a oportunidade de fazer um churrasco em família. Mas o nosso lampejo de felicidade tem a ver com as nossas conquistas. Falando um pouco sobre isso, e um pouco dessa condição que o mundo apresenta para a gente, o mundo apresenta para a gente que a felicidade está nos prazeres. E isso não é uma coisa que um dono de empresa, com muita vontade de ganhar dinheiro, empurra para a gente porque ele é malvado. O nosso mundo, ele foi imerso por várias formas de pensar. O bom da nossa doutrina é que nos permite refletir, às vezes sobre aspectos religiosos, às vezes sobre aspectos científicos e às vezes sobre aspectos filosóficos. E agora eu vou convidar vocês a refletir um pouco pelo lado filosófico, contando um pouco da história, desse conceito do porquê que nós buscamos a felicidade no prazer. E isso remete a 3.000 anos quase antes de Cristo, onde uma linha filosófica grega chamada hedonista porque Edom, a deusa do prazer, era quem regia a linha de raciocínio deles. O principal filósofo era chamado de Epicuro. E para ele,
não existia nada além do material. Logo, tudo, a função da nossa vida era em função do nosso prazer. Alguma semelhança com o que a gente vive hoje? Mas eu adianto, tinha uma diferença. A gente, quando pensa em hedonismo, a gente imagina aquele banquete, aquela festa, tudo exagerado. Epicuro, ele dizia que sim, o foco era no prazer, mas a gente tinha a responsabilidade de fazer a manutenção da nossa capacidade de sentir prazer. Porque vocês já perceberam que conforme a gente vai tendo prazer, daqui a pouco aquela quantidade de coisa que a gente faz para ter prazer não sacia mais a gente precisa de mais. E a gente precisa de mais, e a gente precisa de mais, até que chega uma hora que o próprio prazer leva a gente para o desânimo, para a fadiga e para a desilusão. Se esse fosse o caminho, isso não ia acontecer. Epicuro dizia o seguinte: a gente tem a responsabilidade de fazer a manutenção da nossa capacidade de sentir prazer. Então, eu não tinha que correr atrás da quantidade máxima de prazer, mas ao contrário, eu tinha que sentir prazer nas pequenas coisas, e quando eu sentisse que eu não estava mais tendo prazer com aquela quantidade, eu devia parar. Para que, daqui a pouco, eu tivesse a oportunidade de sentir o prazer com aquilo de novo, porque senão a gente ia se tornar escravo do prazer. Mesmo a linha hedonista do passado entendia que o prazer escravizava. Mas com o passar do tempo, a gente foi se desvinculando disso. E as filosofias mais modernas foram dizendo que, de fato, a busca pelo prazer é o que nos traz a felicidade, porque era uma visão materialista. Agora, o prazer é ruim? Por que a gente sente prazer? Na natureza, tudo, absolutamente tudo, tem uma função. Quando a gente trata o hedonismo como um vilão, a gente trata o prazer como um vilão. E de fato a gente já entendeu que a busca da felicidade através do prazer não funciona. Mas o prazer existe para quê? Quando a gente busca no Livro dos Espíritos essa informação, a gente entende que o prazer existe para que nós realizemos o que é necessário dentro das leis naturais, apesar da nossa incapacidade de entender o que precisa ser feito. E isso tem muito mais a ver com a nossa condição de animal que se move pelos instintos do que de fato com o espírito. Nossa, por que isso acontece? Porque nós somos espíritos em aprendizado. Antes dessa fase, a gente não era nem chamado de espírito. A gente tinha um princípio inteligente. E aí esse princípio estagiou pelo mundo animal. E ali era só instinto, não tinha uma vontade. O instinto direcionava as ações. Só que a gente precisa transcender isso. Então, no momento em que estamos, as vontades seriam direcionadas pelo prazer. Ora, então o prazer é bom. O prazer em si ele não é nem bom nem ruim. O motivo que nos leva a realizar as coisas é que torna o prazer bom ou ruim. Porque a doutrina explica pra gente que
que o que importa em relação aos nossos atos é a nossa intenção. Se a nossa intenção é a busca pelo prazer, ela é ruim. Mas por que ela é ruim? Pelo prazer? Não. Por uma outra coisa. Que os Espíritos nos dizem que é a fonte de todo mal. O egoísmo. Porque quando eu busco o prazer, para mim, eu estou sendo egoísta. Logo, eu estou concordando com o fato de que num planeta de expiação e provas, que é o planeta onde a gente reside, os espíritos se aprazem, gostam mais do mal do que do bem. E quando eu sento para assistir televisão, quando eu sento de frente para o celular, é isso que eles estão me motivando. Busca o seu prazer. E aí a gente fica triste, desmotivado, porque o vizinho conseguiu e a gente não. Tem uma palestra do Haroldo que ela conseguiu despertar uma compreensão sobre o que é bem e o que é mal, que eu gosto sempre de compartilhar. No livro Ação e Reação, o André Luiz ele pergunta sobre a diferença do bem e do mal. E o benfeitor que fala para ele diz o seguinte: o bem é a segurança, é a paz, é a alegria, é o prazer para todo mundo. E o mal é a paz, é a segurança, é a alegria, é o prazer só para mim. Então, quando as nossas atitudes se direcionam para obter qualquer uma dessas coisas boas só para nós ou para os nossos, a gente está concordando com o fato de que a gente tem que permanecer num planeta de expiação e prova. Agora, quando a gente busca nas nossas atitudes o bem geral, mas é um bem geral que Jesus dá uma aliviada para a gente. Vocês já perceberam? Ele fala, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Não é todo mundo, é o próximo, é quem está mais perto. Imagina todo mundo. Mas nem o próximo a gente está conseguindo, com as nossas atitudes, proporcionar o bem. Nos privar, às vezes, de algumas coisas para que seja um bem coletivo. E isso conecta a gente com uma outra linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio que, no mesmo período de Epicuro, o nome do filósofo é parecido, é facinho de confundir, é Epicteto. Ele vai para uma linha que ganhou o nome de estoicismo. E o que o estoicismo diz para a gente? Nós temos que estar em harmonia com o todo. Depois que eu passei a estudar o estoicismo e ver o quanto ele é próximo da doutrina espírita, quando a gente fala de leis naturais, quando a gente fala sobre o dever, eu ganhei um aliado nas minhas reflexões de como poder agir, porque o estoicismo ele mostra para a gente algumas coisas práticas que a doutrina apresenta para a gente como caminho. O estoicismo apresenta, a doutrina apresenta para a gente como destino, o estoicismo mostra para a gente um caminho. O que é essa harmonia? Essa harmonia é, tudo não tem uma função? A gente não olha para a natureza e tudo não tem uma função? Qual que é a tua função na natureza? Não enquanto espécie humana, como indivíduo, qual que é a tua função na harmonia? Harmonia é essa que a gente pode chamar, essa harmonia universal, onde tudo está equilibrado. Vocês já pararam para prestar atenção, por exemplo, no sistema solar?
São vários planetas, e eu falo vários porque tem hora que Plutão é planeta, tem hora que Plutão não é planeta, então eu parei de contar. São vários planetas e não está cada um girando de um jeito. Todos eles estão girando no mesmo, na horizontal. Não é possível não perceber uma inteligência nesse tipo de coisa e um equilíbrio. Num só exemplo. Agora, esse equilíbrio depende de todas as criaturas que atuam na natureza. Baseado nisso, qual é a nossa função? Socialmente falando, em relação à natureza. A partir do momento que a gente entende a nossa função, a gente consegue agir de forma a colaborar com a harmonia e não impactar nela. O sofrimento, ele está diretamente ligado ao fato das desarmonias que a gente provoca nessa harmonia. Porque o equilíbrio garante com que as coisas voltem a funcionar do jeito que elas têm que funcionar. Eu sofro quando eu tento puxar a harmonia para um lado e aí a linha da harmonia me puxa de volta. Agora, como eu descubro o meu papel? Faço essa pergunta, né? Só estou complicando a situação por enquanto. Ainda temos tempo. Como que a gente descobre a nossa missão, o nosso propósito? Porque tem gente que passa a vida inteira em busca disso, mas fica olhando para as realizações de outras pessoas grandes da humanidade e esperando. Poxa, eu queria que o meu propósito fosse aquele ali, né? Pisar na Lua. Conquistar o Ocidente. Qual é o nosso propósito? Obviamente, estudando para palestras, estudando sobre filosofia, estudando sobre a história das religiões, eu reflito bastante. E não tenho a pretensão de ter a resposta das coisas, mas as reflexões que eu compartilho, pelo menos para mim, apaziguaram o meu coração. Então, eu sempre busco uma visão racional e, ao mesmo tempo, prática, para que eu consiga aplicar. Enquanto eu não conseguir uma visão racional sobre um tema e uma forma prática, eu fico incomodado. Mas sobre conseguir alcançar, descobrir minha missão, descobrir alcançar meu propósito, tem uma forma de observar a vida que ajuda a gente a identificar. Quais são as pessoas que dependem da gente? Ali está o nosso propósito. Toda relação de dependência implica num compromisso, numa responsabilidade. E toda vez que eu abandonar esse compromisso ou essa responsabilidade, eu estou abandonando a minha missão. E sabe o que é curioso? Ela volta para a gente de uma outra forma depois. Parem para perceber. Coisas que vocês trocaram na sua vida. O emprego estava muito ruim. Você trocou o emprego. Passa um tempo, você está na mesma situação no emprego novo com o chefe diferente. Enquanto a gente não resolver aquela situação, a missão vai continuar sendo nossa. Castigo? Não. Aprendizado. Porque toda missão, toda atividade tem um propósito na nossa vida. E mesmo quando eu erro no processo, eu estou aprendendo. Mas a didática divina, ela dá pra gente, ela apresenta a oportunidade,
Aí a hora que a coisa fica muito difícil, ela vem assim e dá uma aliviada. O nome disso é misericórdia. Dá uma aliviada, fala, ó, respira. Até porque, como tudo tem uma função, concordam que não existe desperdício nas leis divinas? Não existe desperdício nem de sofrimento. Se a gente está passando por alguma dor, por alguma dificuldade, por algum sofrimento, é porque ele ainda está sendo útil na nossa vida. Porque a hora que começar a virar desperdício, a misericórdia de Deus vem, tira a gente dele e fala, recupera, filho. Porque se você ainda não aprendeu, você vai voltar. Mas o mais legal é que, primeiro, nenhuma condição é eterna. Tudo passa. Pode ser uma encarnação inteira, mas passa. A gente tem que ter a ótica de um espírito imortal. E quando passa, o que fica é a conquista. As dificuldades que a gente passa na nossa vida, muitas vezes, tem a ver com condições, né? A gente fala de resgate, a gente fala de karma, porque a gente passa aquilo que a gente... se você cortou a mão das pessoas, você vai cortar a sua mão, né? Você vai perder. A coisa não funciona dessa forma. Agora, a visão de passar pela dor que talvez você tenha provocado no passado, ela existe, ela acontece com o propósito da gente criar uma empatia por aqueles que sofreram aquele problema. De forma que no futuro, a gente olha e fala assim, não, aqui existe um limite que eu não posso passar. Mesmo que de forma inconsciente. Sabe aquelas pessoas que chegam na encarnação e falam, não, entendem de forma clara o que é o certo e o que é errado, às vezes de criança, você percebe em algumas crianças falando, você fala, nossa senhora, né, são espíritos evoluídos. São, de fato são. Já passaram por vários processos de sofrimento empático para chegar nessa condição. Então, para evitar um sofrimento, às vezes o que a gente precisa fazer é só criar essa visão empática com o próximo. E a gente consegue amenizar os nossos sofrimentos. Mas tudo isso, de entender nosso propósito, entender nossa missão, eu não comentei com vocês, mas observar a nossa capacidade de realização de alguma coisa e colocar ela em prática, por mais que eu não tenha ninguém dependendo de mim, se eu tenho a capacidade de realizar alguma coisa que vai ajudar muita gente, ali eu também consigo identificar minha missão e o meu propósito. E não executar isso é negligenciar essa oportunidade de aprendizado. Tudo isso conversa com um outro trecho que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado dever. O nosso caminho, o nosso trabalho é a execução do dever. E quando a gente fala sobre isso, né, a gente tem um costume, né, de quando os nossos queridos desencarnam, a gente fala descansou. Né? Gente, ninguém descansa mais. Eu gostaria de dizer que daqui até... O até quer dizer, né, não tem descanso. Porque quanto mais a gente conquista, maior a nossa capacidade. E por mais que a gente não assuma a harmonia do universo, vai colocar pessoas, vai colocar dependentes para que a gente atue. Afinal de contas, vocês acham, por exemplo, que o nosso anjo da guarda está fazendo o quê? Descansando. Com você? Duvido. Então, a nossa visão em relação ao dever é uma coisa importante. E eu vou agora pegar um pouquinho também da informação de um outro filósofo, Immanuel Kant, que ele diz o seguinte: o que é o dever? O dever
é sempre que a gente segue a lei. Mas ele vai um pouco além disso. Porque ele diz que tem dois tipos de lei. Existe uma lei que ele chama de heterônoma. A lei heterônoma é quando a gente aceita a lei, aceita que alguém defina o que a gente tem que fazer através de leis e a gente segue essa lei a partir de duas coisas. Uma delas é receber algum benefício. E olha aí o prazer conversando de novo, né? Ah, eu quero alguma coisa boa, eu vou seguir a lei para ter um benefício. Ou então eu sigo a lei para não receber alguma sanção ou alguma punição. Mas o meu dever está associado a um retorno, a uma troca. Isso é um processo heterônomo de seguir as leis. Agora existe o outro processo, que vai ajudar a gente a entender o contrário, que é o heterônomo. É o autônomo. O autônomo é o processo aonde eu sigo as minhas leis. E isso não tem nada a ver com fazer as coisas do jeito que eu quero. Eu falei isso para minha esposa, dancei. Seguir a lei de forma autônoma é a gente entender, por exemplo, quando a gente perguntou para os espíritos, aonde estão as leis divinas? Ali no primeiro capítulo do terceiro livro do Livro dos Espíritos, as leis estão na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E por mais que a gente fique encontrando justificativas para executar o que é errado, para fazer o mal, lembrando da conexão do mal com o egoísmo, né? Esse que é o problema da doutrina espírita, né? Depois que você aprende, não tem mais como desaprender. Aí tem que... né? Quando a gente fica encontrando relativizar formas de justificar o porquê que a gente fez alguma coisa errada, é porque a gente, assim, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fica se auto-justificando ou justificando para os outros alguma atitude que a gente cometeu, tem uma coisinha chamada culpa por trás disso. Porque quando você sabe que você fez alguma coisa certa, você não fica se justificando. Essa, por exemplo, é uma forma de eu me vigiar, entendendo-se, nossa senhora, eu estou sentindo culpa de alguma coisa, porque eu estou me auto-justificando ou me justificando. Então, essas coisas ajudam a gente a mostrar se a gente está no caminho ou não. E, então, a partir do momento que a gente sabe o que é certo e o que é errado, e busca seguir a lei de forma autônoma, primeiro, por mais que as leis heterônomas nos direcionem para cometer algum equívoco, a gente não toma esse equívoco. A gente não faz isso. A gente não toma as nossas atitudes pensando num benefício ou numa proteção ou numa defesa em relação à punição que a gente possa receber. A gente executa a lei autônoma justamente porque ela é a coisa certa a se fazer. E Kant vai mais além. Ele diz que seguir a lei de forma autônoma traz para a gente a verdadeira felicidade. Você é feliz porque você está fazendo o que é certo. De bate-pronto, quando eu aprendi isso, já mudou uma coisa na minha vida. Eu lembro, mas foi em seguida. Um dia eu fui jogar um papelzinho no lixo, o papel bateu e caiu do lado de fora. Eu falei, não. Não, eu preciso voltar lá. E é a partir das pequenas coisas que a gente começa a treinar as grandes. E isso ajuda a gente também, porque se a gente conecta a nossa felicidade só às nossas conquistas,
O dia que eu não conquistei alguma coisa, o dia seguinte que eu não conquistei alguma coisa, porque conquistar dá trabalho, né? Demanda tempo, demanda energia. Uma conquista não é uma coisa rápida. Então a gente pode ficar fadigado, a gente pode ficar desiludido, porque demora. Estressado, pode colocar estressado nesse bloco também. Só a conquista pela conquista também não resolve. Agora, a conquista através do cumprimento do dever autônomo, essa sim traz para a gente a felicidade a cada fim de dia. Porque não importa o quanto eu avancei no meu objetivo, o que importa é se eu dei o melhor de mim no cumprimento daquele dia. E isso por si me traz felicidade e me ajuda a não estar desanimado para o dia seguinte. Se eu dei o melhor de mim, e não importa, tem dois seres que sabem se você deu ou não o melhor de você: Deus e você mesmo. E aí a gente escuta, na realidade a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte: a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo, não por culpa do mundo, mas por culpa da gente que está nesse mundo. Porque a felicidade é isso. É sentir prazer em executar o dever, pelo simples fato dele ser o dever, sabendo que o dever está conectado ao bem, que é a bondade para todos. Por isso que Santo Agostinho diz para a gente, na questão 919, ao fim do dia, dá uma olhada em tudo que você fez. O conhece-te a ti mesmo tem a ver com isso. Fazer o que é certo, pelo simples fato de ser certo, conecta ao fato da gente aprender aos poucos a utilizar o nosso livre-arbítrio, que é nosso papel nessa escola aqui. Eu costumo dizer, eu não li isso em nenhum lugar, foi só conectando ideias, mas eu costumo dizer o seguinte: imagina quando a gente chegar no estado, e isso vai acontecer, onde na utilização do nosso livre-arbítrio a gente não erra mais. Ali no Livro dos Espíritos diz exatamente isso, que os bons espíritos chegam num estágio onde não existe mais erro no livre-arbítrio dele. E a gente associa muito o livre-arbítrio a acertar e errar, baseado nas nossas escolhas. E aí um dia eu entrei numa paranoia falando assim: e quando eu só acertar, é livre-arbítrio? Quando eu só acertar, é autonomia perfeita. Então, não tem jeito. Amanhã cedo vai rolar fadiga, vai rolar cansaço, vai rolar desânimo, porque o trabalho está exatamente em a gente encontrar propósito nas nossas missões diárias e executar elas até o fim do compromisso, porque como tudo passa, elas também terminam. E a gente recebe outra, e a gente recebe outra. Eu vinculo também a felicidade a não abandonar os nossos compromissos. Sejamos felizes. Uma boa noite a todos.